Olá, eu sou o Rafael Parente e o debate está no ar. Durante o mês de outubro, o Canal Futura está fazendo uma mobilização especial pelo Dia do Professor. E eu estarei com vocês em 4 edições especiais do debate. Vamos falar de temas super importantes para quem pensa e trabalha com educação o ano inteiro. Sempre às quintas-feiras, ao vivo pelo Facebook do Futura, às 18 horas. E às terças-feiras, às 9 da noite, pela TV no Canal Futura. E quando você quiser ver, rever, voltar para ver novamente, na nossa plataforma futuraplay.org. Bom, a formação dos nossos pensamentos é baseada nas nossas emoções, no nosso raciocínio lógico e nas nossas sensações físicas. Por isso mesmo, emoções, raciocínio e sensações não podem ser encarados como coisas completamente diferentes e muito menos opostas. Se a infraestrutura das escolas pode gerar emoções como medo, tranquilidade ou alegria e sensações físicas como frio e calor, ela também deve ter um impacto no trabalho dos profissionais da educação, professores, diretores e, obviamente, também, consequentemente, no quanto os alunos aprendem. Por isso, a gente traz hoje para o debate essa pergunta: há uma infraestrutura mínima necessária que a gente deveria oferecer em todas as escolas no Brasil? E até que ponto a infraestrutura interfere no aprendizado dos alunos? Uma recente pesquisa realizada sobre o assunto aqui no Brasil foi encomendada pela Unesco à Universidade Federal de Minas Gerais e deu origem a essa publicação aqui: Qualidade da infraestrutura nas escolas públicas do ensino fundamental no Brasil. A gente vai falar sobre essa pesquisa e vai discutir várias outras questões a respeito da infraestrutura das escolas no programa de hoje e sobre as condições de trabalho dos professores e dos diretores também. Aqui no estúdio eu recebo a professora Maria Tereza Gonzaga Alves, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora da pesquisa. Super obrigado pela presença, professora. E recebo também a professora Márcia Roberto, que hoje é coordenadora pedagógica da Escola Municipal República Argentina, já foi diretora do Gente aqui no Rio de Janeiro, além de ser uma grande amiga, né? Então, a gente vai começar essa discussão com umas perguntas primeiro para a professora Maria Tereza, que fez essa pesquisa, professora. Primeiro, sobre os objetivos gerais, o que vocês quiseram pesquisar, se as conclusões foram muito diferentes daquilo que estava sendo esperado, se teve alguma coisa muito surpreendente que vocês encontraram na pesquisa, ou não, se foi tudo mais ou menos aquilo que já era esperado. Bom, obrigada aí pela oportunidade, Rafael. Eu gostei muito da sua apresentação, porque eu acho que você já antecipou alguns pontos chaves aí da pesquisa. Uhum. Bom, o objetivo dessa pesquisa foi responder uma pergunta: como a infraestrutura deve ser avaliada, como mensurar, né, avaliar a qualidade dessa infraestrutura com dados públicos, né? Uhum. E uma inspiração dessa pergunta foi uma preocupação da Unesco de contribuir no debate público para a contextualização dos resultados educacionais. Então, esse estudo, nós nos baseamos principalmente nos dados produzidos pelo INEP. Tá. O censo escolar, que tem uma cobertura de todas as escolas, então a potencialidade do estudo e também algumas limitações se dão, a gente encontra na qualidade desses dados. Então, são dados de uma cobertura nacional, uhum, que nos permitiram, e aí eu acho que foi um pouco um diferencial do trabalho, pensar em infraestrutura em múltiplas dimensões e não apenas um aspecto mais do espaço físico da escola, mas nós pegamos o espaço físico, os equipamentos, as condições de conforto, de segurança, alguns com mais ou menos profundidade. E essa coisa do calor, frio... Então, nós tentamos mensurar isso, porque isso é um aspecto que aparece muito na literatura internacional. Sim. Porque nós também fizemos uma ampla revisão de literatura. E da segurança também, professora? Desculpa estar te cortando, não, mas eu estou curioso aqui para saber. Nós colocamos essas questões porque isso aqui aparece muito, não só a segurança, pensando em violência, por exemplo, mas uma segurança do próprio ambiente em relação
relação a incêndios, a esse tipo de proteção das pessoas e dos equipamentos. Entendi. Então, nós buscamos essas informações tanto no censo quanto no sistema de avaliação da educação básica, que tem um questionário que é respondido pelos profissionais das escolas, né? Então, trazendo esses dados, a gente pôde construir múltiplos indicadores. E no caso dessas questões de segurança, nós observamos que é um dos aspectos que tem uma presença importante nas escolas, uma preocupação com isso, mas acho que o ponto negativo que você falou, eu acho que são principalmente a questão de acessibilidade e atendimento de alunos com necessidade de educações especiais. Mas eu acho que antes de culpar, falar, olha, as escolas estão muito ruins, eu acho que a gente precisa entender mais a realidade dos diferentes municípios para prover esses recursos para a educação. Então, assim, um quadro geral para introduzir a conversa seria esse. Então, mais surpreendente foi essa questão da acessibilidade e da inclusão. Da inclusão, mas a gente precisa, antes de falar, olha, está tudo ruim, tentar entender melhor como isso funciona. Porque a gente sabe que para muitos municípios é muito difícil prover esses recursos, porque não basta ter o recurso, acho que Sim. você falou isso, precisa ter o profissional, Verdade. precisa ter os recursos humanos para lidar com, por exemplo, uma informática acessível. Precisa ter pessoas para auxiliar. Então, a gente tem que entender um pouco mais isso. E os espaços, o que surpreende é que a gente ainda tem, embora poucos, mas nós temos escolas ainda no Brasil que nem banheiros têm. Gente, isso é muito absurdo. Nós ainda temos essas situações. Então, assim, a gente vive em grandes cidades, né, mas no Brasil a gente tem uma diversidade de padrões muito grandes. Agora, teve uma questão também que do que eu vi da pesquisa, né, que vocês fizeram, a questão da acessibilidade e da inclusão é muito pior, inclusive, nas escolas particulares. Sim. Não é isso? Isso. Aí o que acontece é o seguinte, nós consideramos, numa primeira análise, as escolas federais e particulares no exercício de validação dos resultados. Ou seja, quando a gente pensa na infraestrutura média, o nosso conhecimento da realidade nos leva a esperar que as redes particulares e federal são melhores, porque é um dado que nós conhecemos da realidade. Todo mundo acha que escola particular é sempre melhor em tudo, mas né? a escola particular, ela é muito diversa. Sei. E esse atendimento mais especializado é uma vocação que nós temos na escola pública. A escola pública é fundamental. E que a gente sabe, pelo menos aí tem muita gente que conta a história de que a escola particular geralmente não quer fazer inclusão, né? Inclusive pelo custo. Aí eu não sei se a senhora já viu algumas pesquisas, mas eu acho que é outra pesquisa, né? O que eu achei muito importante dessa pesquisa é mostrar que, de fato, a inclusão e a preparação de escolas particulares no Brasil, inclusive, está muito aquém a preparação das escolas estaduais, municipais, públicas. Esse atendimento é feito na escola pública. Nós só trabalhamos com escola privada e federal numa primeira análise e depois todas as outras análises nós consideramos só as escolas públicas, que é o foco do trabalho. Entendi. Mas para validação. E no caso da rede federal, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade privilegiada, tem uma rede federal. Pois é, eu queria perguntar isso para... Mas no Brasil, de uma forma geral, não é, né? É mais aqui no Rio de Janeiro. Mais aqui, né? Aqui tem uma inclusão que né, Márcia? Márcia já trabalhou em várias escolas aqui, algumas escolas... O Rio, né, tem esse avanço, né, em relação a isso. O município do Rio de Janeiro, ele faz uma inclusão que ainda não é ideal, mas visto em outras redes e em outros estados e municípios do Brasil, nós estamos muito avançados. Mas como ela disse, e você disse também, o primordial é a equipe. Né? Você precisa ter uma infraestrutura e uma equipe que se engaje. Agora, a equipe vai estar mais engajada também, né, Márcia? Vamos pegar qualquer tipo de trabalho, pode ser médico, pode ser jornalista, pode ser qualquer tipo de profissão. Se a pessoa chega no escritório caindo aos pedaços, que não tem, nada funciona direito, o lugar é feio, ou é fedido, ou não tem luz direito, ou você está morrendo de calor ali dentro, morrendo de frio, acho que não tem como trabalhar direito, né? Não. E a escola, a mesma coisa. Você não acha que assim, até a motivação dos profissionais vai depender
Por exemplo, você trabalhou no Gente e trabalhou em outras escolas aqui. Sim. Provavelmente você, eu não sei, você sempre trabalhou em escolas de boa infraestrutura aqui? Mais ou menos, né? Porque assim, eu já trabalhei no Gente e trabalhei e saí do Gente e fui dirigir uma escola tombada, né? Então, uma escola tombada tem uma infraestrutura que tem um aspecto que demora muito, assim, para você conseguir fazer grandes reformas, né? Que você tem que passar pelo IFAM, altas autorizações, tudo é muito mais caro, porque tudo é de madeira, de lei, de verdade, então isso dificulta, né? As salas são menores, então você tem uma variedade de problemas nessa questão da infraestrutura. E só para o pessoal entender, quem não conhece o Gente, né? A Márcia foi diretora de uma escola na Rocinha, mas que tinha uma infraestrutura maravilhosa, com muita tecnologia, fantástica. Depois ela pode contar um pouquinho sobre essa infraestrutura, mas eu queria mais saber assim, você viu, inclusive, no comportamento dos profissionais e no comportamento dos alunos, né? Que, no final das contas, estudar é o trabalho dos alunos, né? No engajamento, na motivação, na vontade, na alegria de estar ali, você viu mudanças relacionadas à infraestrutura nas escolas que você trabalhou? Sim, porque, por exemplo, quando você está no calor do Rio de Janeiro, 45 graus, numas turmas de 35, 40 adolescentes, sem ar-condicionado, só com ar quente, é impossível você se concentrar, né? O adolescente, por natureza, já tem um tempo de concentração menor. Com o calor, atrapalha muito mais. Então, assim, escolas com climatização, climatizadas, elas tendem, né? Porque aí também temos outros fatores, mas elas tendem a dar um resultado maior, porque o aluno e o professor, eles estão confortáveis, né? Mesmo com um calor de 40 graus. Um calor quente começa a dar dor de cabeça, cansaço. Como o frio também, como né? Frio, se a escola está seria num um lugar extremo. que tem, sei lá, 0 graus e não tem também uma climatização, provavelmente isso também atrapalha, tanto os profissionais quanto os alunos, né? Essa questão que ela falou, nós tentamos medir com o indicador de conforto, né? Certo. A gente sabe que nós não temos os itens ideais, me parece que o censo ia colocar essa questão de ar-condicionado nas edições mais recentes, na época que nós trabalhamos não tínhamos. Agora já tem. Me parece que iam colocar. E essa do prédio tombado, né? No grupo de trabalho que foi criado para estudar a implantação do Plano Nacional da Educação, o CAC, aí eles falam de um desafio importante, que não é possível você fechar uma escola que não atende às condições mínimas, né? Porque muitas vezes elas atendem a comunidade devido à localização, valor que elas têm. Então, você pensar na escola também como território. Às vezes você precisa buscar o recurso. É muito triste só a gente ainda ter essa realidade, né, professora, de condições mínimas, de escolas que os alunos profissionais têm que ficar vivendo um calor infernal, ou então um frio, né? Mas a gente vai falar agora com a Rebeca por Skype. Ela vai entrar para falar um pouco sobre a pesquisa Qualidade da Infraestrutura nas Escolas Públicas do Ensino Fundamental no Brasil. A Rebeca Otero é coordenadora de educação da Unesco no Brasil. Vamos ver se a gente consegue. Rebeca, está com a gente? Sim, estou com você. Como vai, Rafael? Tô bem, e você, Rebeca? Bem. Posso começar a perguntar já? Pode, claro, estou tranquilo. Então tá. Bom, a minha primeira pergunta é por que vocês decidiram encomendar essa pesquisa? O que vocês esperavam? Se vocês queriam comparar com a situação de outros países? Se o que a gente tem aqui no Brasil, a conclusão da pesquisa é mais ou menos parecida com outros países, pelo menos aqui na América Latina. Vocês fizeram já essas comparações, não? Não, por enquanto não, mas essa pesquisa ela foi encomendada, né, no âmbito do Brasil, no sentido de que a Unesco busca contribuir com a garantia do direito à educação. E que educação é essa? Uma educação de qualidade. E a gente sabe que no âmbito da qualidade, a infraestrutura tem um peso, tem um grande valor, né? Então, nesse sentido, nós encomendamos essa pesquisa para tentar trabalhar indicadores que possam mensurar melhor essas questões da infraestrutura, tendo em vista que o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação também nos solicitou essa questão, dizendo que a Unesco podia contribuir
com uma pesquisa que pudesse trazer essa questão da elaboração dos indicadores, de uma análise mais aprofundada dos dados da Prova Brasil e do censo escolar, no sentido de trabalhar essa questão da infraestrutura. Sim. Então, nós fizemos a parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Maria Tereza, que está aí, né, Tereza? Sim. E, então, trabalhamos um pouco nesse sentido. Mas a preocupação da Unesco, ela nesse sentido de garantir o direito à educação e de poder trazer dados confiáveis sobre todos os aspectos que influenciam essa qualidade, em especial a infraestrutura aqui no caso. Certo. E aí, como também conclusão da pesquisa, a gente viu ilustradas uma série de desigualdades que a gente tem na educação no nosso país, né? A gente vê que tem muito mais escola com uma infraestrutura adequada, um pouco melhor, aí, por exemplo, nas grandes metrópoles, na região sul, sudeste do nosso país, apesar do que a gente viu uma melhora também bastante grande nas escolas municipais e também no Nordeste, né? Como é que a Unesco vê isso? A Unesco vai sugerir novas políticas para o governo federal, para os governos estaduais e municipais? Como é que vocês acham que a gente pode diminuir essas desigualdades? Todo o trabalho da Unesco no Brasil, ele é para subsidiar a construção de políticas públicas educacionais, né? Tanto que nós fazemos sempre em parceria com algum órgão público, nesse caso aqui, o próprio Ministério da Educação estava nos apoiando no desenvolvimento desse estudo e de outros também, né? Então, a ideia é que esses estudos possam subsidiar a construção das políticas públicas. E no caso da infraestrutura, a gente tem ainda uma certa deficiência de dados, né? De poder estar mensurando, de poder estar observando e vendo como essa infraestrutura está trabalhando nessa questão da qualidade, ou seja, contribuindo ou não com a qualidade. E aí, Rebeca? Nós vamos sempre fazer recomendações para os governos. No caso da infraestrutura, né, nós já temos vários padrões estabelecidos, dependendo do nível educacional. Então, a ideia é que realmente as nossas escolas e os municípios possam efetivamente, os estados e municípios, estar melhorando essa infraestrutura, possa estar podendo ampliando onde há necessidade de ampliar, e nós vemos que os principais problemas são nas áreas rurais e em algumas regiões do nosso país, né? Por exemplo, a região norte, a região nordeste, que são regiões que elas, dependendo da localidade, né, onde a escola está situada, o secretário de Educação ou mesmo o prefeito encontra grandes dificuldades em encontrar mão de obra necessária para desenvolver essa infraestrutura, de poder ter realmente um modelo de escola que tenha um fluxo, que funcione, que promova a equidade, que inclua, né, que seja acessível. Então, são pontos que são fundamentais. Então, é importante a gente traçar, mapear também e observar quais são essas deficiências, onde elas estão localizadas, para que a gente possa orientar e fazer recomendações, tanto para as políticas municipais, mas também para o Estado e para o próprio Ministério, no sentido de enfrentar esse problema e poder sanar. Eu lembro que há mais ou menos uns 10 anos atrás, o Brasil tinha 1.440 escolas sem água e sem banheiro, né? E hoje, vários anos depois, a gente continua tendo escolas sem água e sem banheiro. Então, assim, são questões muito triste, sérias, né, que influenciam a qualidade do aprendizado do nosso aluno. É muito complicado. Eu não sei se a professora Maria Tereza ou a Márcia querem falar aqui, mas é muito importante, né, que essas recomendações... Primeiro que esses dados venham à tona, que a gente veja de fato a quantidade de escolas que a gente ainda tem com problemas de infraestrutura, com problemas, com condições de trabalho básicos, como banheiro, né? Banheiro que a gente não está falando de uma coisa tipo o ar-condicionado, nem o ar-condicionado a gente está falando de ter banheiro dentro do prédio da escola, né?
é aquela velha história. Em que ano estamos? Estamos em 2019 e a gente está falando que tem escola no Brasil que não tem banheiro no prédio ainda. Muito triste né, a gente ter esse tipo de situação. E eu espero que essas recomendações sejam ouvidas, né, professora? A gente sabe se vai ter alguma continuidade dessa pesquisa, além dessas recomendações que a Rebeca trouxe aqui para a gente, que a Unesco vai fazer para as pessoas que fazem as decisões de investimento, né, que podem decidir aí se vão ou não melhorar a infraestrutura. Que tipo de outra continuidade pode ter? Bom, eu acho que quando nós pegamos os 3 anos, um aspecto que chama atenção é que, embora nós tenhamos ainda esse tipo de problema, nós percebemos uma melhora, né, de uma forma geral. Então, por exemplo, nós dividimos naquela infraestrutura geral para tentar interpretar esses resultados em níveis, né, em 7 níveis. E aí, esse nível 1, que é a escola que não tem banheiro, ou quando tem o banheiro está fora da escola, não tem energia elétrica. Nossa. Então, são situações muito difíceis, porque se a escola não tem energia elétrica, ela fica limitada para várias outras coisas. Só que essa situação ela caiu pela metade, de 2013 para 2017. Então, eram 6,4% das escolas e caiu para 3,3%. Então, nós esperamos que, se observarmos esse resultado agora em 2019, essa situação tenha melhorado. E você tinha falado um pouco sobre a questão da Agenda 2030, que coloca uma série de critérios para se observar, né? Então, nós conseguimos ver que nós temos, a partir de um nível 4, que seriam escolas que tenham infraestrutura de internet, banheiros, água, coisas desse tipo, também houve uma melhora. Vamos só explicar um pouquinho para quem não conhece, né? A gente tem o Plano Nacional da Educação, que traz recomendações também relacionadas à infraestrutura, também com essa ideia de infraestrutura influencia o trabalho dos profissionais e o quanto os alunos aprendem. E a gente tem a Agenda 2030, né? Dos objetivos de desenvolvimento sustentável, não é isso? Exatamente, que tem no seu objetivo 4, foco é a educação, e aí são várias metas que essa agenda coloca. E então nós tentamos comparar essas metas também com outros estudos feitos na América Latina, com dados do TERCE e do SESC, que são pesquisas comparativas internacionais, e nós observamos que numa condição mínima de qualidade de infraestrutura, o Brasil avançou. Né? A Rebeca falou das dificuldades dos estados do Norte, Nordeste, elas também afetam as escolas rurais. Então, eu acho que é importante o contínuo monitoramento. Avançou, mas está muito ruim ainda, né, professora? Está muito ruim. Deixa eu perguntar para a Márcia, se fosse para a gente pensar num mínimo, Márcia, qual que seria o mínimo aqui? Não vamos nem pensar Brasil, mas vamos pensar Rio de Janeiro aqui, que é a sua realidade. Qual que seria o mínimo do mínimo? Eu acho que, no mínimo, né, as escolas tinham que estar climatizadas. Ter aparelhos de internet, ter computador, ter uma internet que funcione. Levando-se em consideração que existem vários bairros do Rio de Janeiro, que é independente da escola, né? O bairro está localizado em locais que a internet não ajuda, mas que deveriam ter. Deveria ter mais mediadores, pela questão da acessibilidade e dos alunos de necessidades especiais, que eles precisam de ajuda, né? Que tenha um mediador, para que eles não fiquem soltos pela sala, às vezes. Que você tenha uma equipe de funcionários, né? Porteiro, inspetor, agente educador, né? Secretário escolar, para que a direção e todos haja uma harmonia, né? Uma equipe possam trabalhar com o mínimo de conforto, né? Com o mínimo. Deixa eu explicar que a gente também fez essa pergunta aí nas redes sociais, né? Qual seria o mínimo? Mas 2 professores ficaram bem bravos com a gente no Facebook, falaram o que a gente tem que falar sempre no mínimo na educação, né? Na Justiça, por exemplo, a gente tem um prédio do Tribunal da Justiça de São Paulo, que eles estão querendo construir o prédio lá, gastando 1,2 bilhões de reais. E a gente não vê nenhum juiz, ninguém da Justiça falando em trabalhar com o mínimo, né? A gente vê, e eles estão certos, né? Então, quais seriam as condições dignas? A Raquel Marques, né? A professora Raquel Marques falando,
pelo menos um lugar digno e confortável para desfrutarem do conhecimento transferido ou adquirido. Uma escola harmoniosa, valorizada, respeitada é o segredo para uma escola funcionar bem. E o Paulo Fernando de Miracema, Tocantins, segundo ele, lá faz um calor do inferno, literalmente, né? E, inclusive, as crianças têm que sair 2 horas mais cedo hoje, porque não conseguem ficar por conta do calor até o horário do almoço. Como é que a gente até hoje não tem, nessa situação, uma escola com ar-condicionado e a gente não vê advogado nem juiz aí sem ar-condicionado nos escritórios, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar o que é prioridade de fato no nosso país. Mas a Rebeca está querendo voltar para conversar um pouquinho mais conosco. Acho que cadê a Rebeca? A Rebeca está aí? Oi, Rebeca. Estou aqui. Vamos lá então, Rebeca, a gente tem mais alguma coisa da pesquisa? Eu acho que teve uma questão também de desigualdade de gênero na pesquisa ou não? Tem também, né? A gente avalia também essa questão da igualdade de gênero, né? Ou seja, a escola tem que ter condições adequadas, tanto para atender os meninos quanto para atender as meninas, né? É super importante, né? No sentido, Rafael, eu queria reiterar o que você colocou do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos o Objetivo 4, que é alcançar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade ao longo da vida, que é um dos 17 objetivos das Nações Unidas. Nesse objetivo, nós temos 7 metas e temos 3 metas de implementação, ou seja, metas que dão apoio, suporte ao alcance de todas as outras metas. Uma dessas metas é a infraestrutura, né? E é super importante nós termos essa infraestrutura adequada, e o mais importante que eu acho também é que ela tem que ser adequada, mas adequada pedagogicamente também, né? O ambiente escolar, né, ele tem que ser adequado para promoção das atividades essenciais para o aprendizado, e uma atividade que realmente sejam atividades inovadoras, né? que envolvam tecnologias, que possam ser do século XXI. Então, assim, isso é um grande desafio, porque a gente vê que a maioria das nossas escolas, e quando a professora Tereza coloca dos 7 níveis, né, a maioria das escolas estão nos níveis menores que não têm essas condições, ou seja, de trazer uma infraestrutura que garanta que a gente possa ter uma pedagogia adequada dentro da escola. Sim. Então, e adequado para o professor, para o aluno, para a inovação, para a utilização de tecnologias. Então, eu acho super importante. E, conforme você colocou também, para a questão da inclusão e trabalhar a igualdade de gênero, ou seja, tem que ser adequado para todo tipo de aluno, né? Porque Sim. todos têm direito a estar dentro da escola e ter uma educação com qualidade. Tem que ser uma inclusão de fato de todo mundo, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer profissional se sinta confortável, se sinta com vontade. Eu acho que a inspiração também é você ir para um lugar e ter vontade de fazer um bom trabalho, de querer ficar lá, né? Às vezes a gente entra numa escola, a gente fica morrendo de vontade de ficar lá, outras a gente já quer sair e ir embora voando, não é verdade? Você veja bem, o professor passa praticamente todo o seu dia dentro de uma escola, né? Pois é, imagina. Uma boa parte do seu dia, né? E com a educação integral a gente também tem expandido o tempo, né, dentro da escola, então tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente seguro, isso é um outro ponto. O ambiente tem que ser seguro, a gente tem que ter segurança de todos os tipos dentro da escola, não só a segurança de não ter roubos, esse tipo de escola, mas segurança também de uma criança correr, não tropeçar, não cair, não ter uma escada que possa provocar um acidente, com certeza. Ou algum fio desencapado, ou tomar choque, né? Qualquer coisa do tipo. Rebeca, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, acabou o nosso tempo. Adorei te ver, adorei a sua participação, muito obrigado. Tá? Parabéns pelo programa. E a gente vai fazer um intervalo rápido. A gente vai acompanhar, na verdade, Rebeca e professora Tereza, a gente quer ver essas recomendações e ficar no pé, inclusive, dos governantes para ver se de fato esses dados continuam melhorando, porque não é possível. 2019, senhoras e senhores, a gente tem escola sem eletricidade, sem banheiro no prédio. Que país é esse, né? A gente vai ter agora um intervalo rápido e na volta vamos continuar com o nosso debate sobre infraestrutura e condições de trabalho nas nossas escolas no Brasil. Até já!
Oi para vocês que estão chegando agora, nós vamos retomar o nosso debate sobre infraestrutura e as condições de trabalho nas escolas do nosso país. Relembrando, o programa acontece sempre às quintas-feiras, ao vivo, às 18 horas pelo Facebook do Futura, às terças-feiras, às 9 da noite, pela TV no canal Futura. E quando você quiser ver e rever, na nossa plataforma futuraplay.org. E no primeiro bloco, a gente falou sobre a pesquisa encomendada pela Unesco para a Universidade Federal de Minas Gerais, que mostrou que uma infraestrutura tem sim relação com o quanto os alunos aprendem. A gente discutiu a possibilidade de uma infraestrutura mínima, apesar de alguns professores ficarem meio bravos com a gente e dizerem que a gente não tem que discutir a infraestrutura mínima. E a gente começou a falar sobre a necessidade de repensarmos o modelo. Na verdade, a gente vai ver agora um VT falando do modelo das escolas, né? E além disso, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre projetos, ações e soluções que estão sendo criadas por instituições ou por profissionais para ajudar a resolver o problema dessa falta de infraestrutura e condições mínimas de trabalho para os profissionais da educação. Tem um designer, né, Márcia, que ajudou inclusive na escola a gente, foi responsável pelo Nave Rio também, pelo Nave de Recife, que é o Jair de Souza. Né? A gente tem um VT do Jair que eu gostaria de mostrar, que ele fala exatamente sobre isso, né? A gente está aqui falando sobre o mínimo, escolas que não têm energia, não têm eletricidade, não têm banheiro dentro da escola, mas ao mesmo tempo a gente tem uma situação tão desigual no Brasil que a gente tem também escolas super inovadoras, inclusive dentro da Rocinha, como é a escola, né? A gente já pode colocar o VT do Jair, gente? Vamos lá, vamos assistir o Jair. Para mim foi um desafio, eu nunca tinha feito uma escola, nunca tinha pensado em escola, né? E a Samara veio com uma proposta de criar uma escola totalmente diferente, né? Uma escola de muita interatividade, uma escola em que a escola fosse o próprio um ambiente que você pudesse entrar e não quisesse sair, entende? Quer dizer, entra na escola e gosta tanto do lugar que você não quer mais sair, você quer ficar ali, né? Como fazer isso, né? Um lugar que te acolha, né? Que te proteja e que seja belo, que seja bonito, que você olha assim, poxa, que legal isso aqui para mim, é para mim. A escola ainda preservou a ideia de sala de aula, né? Salas, porta, entra na sala, você tem cadeiras, carteiras e mesa do professor. Então, assim, essa configuração ainda ficou lá. Mas, fora isso, o espaço é totalmente inovador. Criamos uma praça, o Nave tem uma praça onde as pessoas ficam ali. Essa praça tem uma mesa, que é uma mesa em forma orgânica, né? Então, não é uma mesa, é um espaço com os computadores ali à disposição dos alunos. O mobiliário assim, também diferente, eu desenhei o mobiliário todo ele com material de prancha de surf, né? Resina. Foi feito basicamente a mesma técnica das pranchas de surf, né? E agradáveis, leves e divertidos. Então essa praça é o ponto central, é onde pulsa a escola, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas brincam, onde as pessoas podem ter acesso aos computadores. Outra coisa importante, né? Toda a parte de design visual, todo o design visual, as paredes são totalmente envelopadas por um design visual que não é um elemento decorativo, é um elemento assim de provocação, de estímulo e com um certo humor, justamente porque nós pegamos máquinas e fizemos explodida das máquinas. Explodida são aqueles desenhos técnicos que você mostra a máquina como é que ela é feita, né? Como é que ela se constitui. A máquina abre, né? Você pega uma impressora, explode todas as partes, você vê. Então, essas explodidas de equipamentos eletrônicos, tecnológicos, então, assim, ficou um lado de humor, e aí com gaivotas passando, e números, e letras, e algumas frases. Então, o Nave ele é totalmente gráfico, né? Ele é muito gráfico, são paredes brancas impressa com esses desenhos, com essas formas.
o que gera uma alegria, né? E, ao mesmo tempo, estímulos, né? Então, aí a gente vê o caso de uma escola, né? Na verdade, aí o Jair estava contando do Nave Rio, né? Ele também foi responsável pelo Gente, mas ele estava contando da história de uma provocação da Samara, que era diretora de educação do Oi Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado, criaram o Nave Rio aqui no Rio de Janeiro, que continua sendo uma escola de muito sucesso, escola de ensino médio, uma parceria de sucesso, mas que infelizmente a gente tem aí menos de 1%, deve ser, né, o número de escolas no país que tem esse tipo de infraestrutura, que é uma escola pensada para os alunos chegarem, se sentirem inspirados, quererem estar ali naquele espaço. A Márcia teve a felicidade de ir trabalhar numa escola dessa, né, Márcia? Conta mais um pouquinho para a gente, assim, de se você acha que essa mudança no design, de repensar o modelo da escola, os ambientes, a infraestrutura, deixar tudo assim inspirador, aconchegante, desafiador, isso tem um impacto maior nos profissionais ou nos alunos, ou não tem como saber, porque a relação ali que faz sentido. Assim, né, aproveitando o gancho da Rebeca, quando ela diz, né, que além da infraestrutura, a gente tem que ter também uma mudança no olhar do pedagógico, você entra com essas novas tecnologias. Porque quando a gente fala nova tecnologia, a gente acaba achando que é só ter computador. Não, é a parede com grafismo. São, como lá no Gente, que nós tínhamos, a mesa, que ela era hexagonal, mas elas eram soltas. Então, as partes você podia fazer diferentes formatos com aquilo. E aí, eu acho particularmente que para o aluno é muito mais atrativo. Tanto é que nas nossas escolas que não possuímos esse material, se faz o quê? Você modifica o formato da sala de aula, né? Você bota as cadeiras em círculos, em grupos, ou você utiliza a árvore centenária, que vira também um lugar de aprendizado. Quando você tem isso, eu acredito, pelas experiências vividas aí pelos meus 25 anos de município, que o aluno ele se torna muito mais interessado. E o Jair falou uma coisa que é verdade, né? Uma escola limpa, bonita, com toda uma dinâmica. Então, por exemplo, uma escola do primeiro segmento, que a base é a alfabetização. Se você tem uma sala ambientada para a alfabetização, sem excesso, né? Porque tem gente que bota demais. E aí, quando bota demais, vira uma poluição visual. Verdade. Você entra naquela escola, o aluno aprende de olhar, de ver. Ele não precisa só ter o livro, ter a professora, ter o colega. Ele também tem esse espaço. Tudo isso facilita e melhora muito a aprendizagem do aluno. Antes da professora Tereza voltar e puxar a gente para o mundo real. Não, mas eu nem ia falar do mundo real, ia falar do mundo ideal. Agora, deixa eu só complementar com uma pergunta, professora Tereza, que a gente sabe, né? A senhora me explicou, inclusive, que o tipo de estudo que foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais não consegue capturar essas escolas porque o número ainda é muito pequeno em relação, né? Talvez a gente leve aí mais 50, 100 anos para ter todas as escolas no Brasil mais ou menos parecidas com o que a gente acabou de ver, infelizmente, né? Na verdade, falando um pouco do ideal, quando a primeira etapa do estudo foi fazer uma revisão de literatura ampla. E aí nos chamou a atenção que na literatura internacional, principalmente dos países desenvolvidos, esse tipo de análise mais fina de uma qualidade do ambiente está muito presente, porque talvez eles já tenham suas escolas com a infraestrutura digna resolvida. Já resolveu o básico. E aí o que aparece na literatura? A presença de obras de arte, de ambientes bonitos, agradáveis, de jardins, de um ambiente agradável e os estudos relacionando a resultados educacionais, tanto do ponto de vista do professor quanto dos alunos. Então, se o nosso estudo, com a nossa limitação, porque nós nem temos dados para captar uma escola como essa, mas com os dados que nós temos já mostram uma associação com resultados educacionais, que no caso é a medida do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento, é razoável supor
que uma escola que tem um nível de um ambiente que faz todo mundo ficar muito mais feliz de estar ali, porque a gente pode supor que um aluno passa mais de 15 mil horas da vida dele dentro da escola, na educação básica. Então, você passar tanto tempo num lugar que é bonito, que é agradável, que você quer ficar lá, é de supor que o resultado educacional poderia ser muito melhor. Isso me lembrou uma discussão relacionada à meritocracia, inclusive na internet, né, que aí uns jovens foram fazer, não lembro se foi Enem, se foi vestibular, mas aí na sala de aula deles o ar-condicionado tinha pifado. E aí um deles foi para a internet e falou, poxa, que absurdo, eu fui fazer vestibular e aí passei 4 horas lá sem ar-condicionado, não sei o quê. E aí outra pessoa foi comentar e falou, bom, então que bom que para você foi só as 4 horas que você estava fazendo vestibular, porque no meu caso eu passei a vida inteira tendo aula no inferno, que é esse caso que o professor lá do Tocantins estava falando, né? Imagina você passar uma vida tendo aula num lugar quente como é Tocantins. Eu não conheço a cidade dele, mas Palmas eu sei que é muito quente. Imagina você passar a vida inteira tendo de se concentrar, de aprender, tentar fazer um bom trabalho num calor infernal, né? Mas apesar disso, como a senhora já colocou também, temos boas notícias, a gente está melhorando. O passo tem sido muito distante daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente merece, mas a gente tem melhorado. E aí eu queria perguntar para a professora também se tem alguma explicação para os estados como o Ceará, que tiveram um avanço muito além, não só no resultado do IDEB, porque aí é aquilo que o estudo já mostrou, uma coisa puxa a outra. Sim. Você vai melhorando a infraestrutura, você vai melhorando o IDEB também. Os alunos vão aprendendo mais, os profissionais sentem mais vontade de estar ali, estão mais motivados para estar naquele lugar, não tem que ficar pagando a internet do bolso, né? Enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece muito nas escolas, de comprar um pincel, comprar um material. Acontece muito ainda nas nossas escolas, né, Márcia? Depois a Márcia pode até comentar, mas tem alguma explicação, professora Tereza, para essa questão de alguns lugares que conseguiram avançar mais rapidamente? Está relacionado a políticas públicas? Foi visto pela pesquisa? Então, a nossa pesquisa, numa evolução que nós estamos fazendo agora, a gente está tentando trazer alguns elementos nesse sentido de tentar entender. Agora, o caso do Ceará é um estado conhecido pelos resultados educacionais. Então, eu acho que é uma questão de prioridades, né? Nós temos inúmeros programas de apoio que vêm do governo federal para os estados e municípios, mas esses programas exigem uma capacidade técnica dos estados e municípios de se prepararem também para receber essas verbas, né? Então, você tem que ter uma prioridade da educação. E, pelos resultados do IDEB tão destacado do Ceará, é razoável supor que a prontidão das suas equipes educacionais para atender a sua infraestrutura está presente naquele estado. Eu acho que tem alguns casos ali que aparecem numa região que, de uma forma geral, os resultados estão muito ruins. O Ceará realmente se destaca, né? Agora, os estados do Sul e do Sudeste, eles já partem de uma infraestrutura melhor. Sei. Então, é como se um efeito teto, que a gente talvez não consiga captar casos como dessa escola, que exigiria uma metodologia mais fina para diferenciar no teto. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa, talvez a próxima pesquisa que... eu acho que entra uma questão do financiamento da educação, que você que já teve na gestão sabe que é uma questão que nós não podemos descuidar. Com certeza. Recursos para a educação, eles não devem ser baixados, não. Eles têm que ser mantidos ou aumentados. Né? A gente precisa de mais recursos, a gente vai até falar sobre isso no próximo debate. Inclusive, já vou fazer aqui um jabá rápido para o próximo debate, que vai ser sobre investimentos e sobre o Fundeb. Mas eu queria chamar a atenção, a gente tem um outro videozinho sobre um projeto super bacana, sobre os Criativos da Escola. Há 5 anos, o Criativos da Escola é uma iniciativa do Instituto Alana, que estimula o protagonismo de crianças e jovens. E aí, em cada edição, equipes de professores, alunos podem escrever os seus projetos inovadores, e aí eles ajudam a construir mudanças na comunidade, no lugar que eles vivem, e, obviamente, também lá nas comunidades escolares.
O Criativos da Escola faz parte de um movimento global chamado Design for Change, que começou na Índia, na verdade, já está em 65 países, e a gente quer mostrar para vocês agora um vídeo de um dos projetos que participou do Criativos da Escola da edição de 2019, recebeu menção honrosa, parabéns, e é uma ideia de recuperação ambiental que também tem bastante a ver com a infraestrutura escolar. Vamos assistir. Vem com a gente para Canindé de São Francisco, no Sergipe. Alunos que moram em uma comunidade rural começaram a se incomodar muito com o problema causado pela falta de água. O local depende de caminhões-pipa para o consumo do dia a dia e quase nada sobrava para as plantações, que são a principal fonte de renda de muitas famílias. Ao mesmo tempo, na escola, eram frequentes as reclamações pela dificuldade de respirar por causa do tempo seco da região. Elas se deram conta de que não existiam árvores no entorno do colégio e que o cuidado de todos com as nascentes era quase nulo. As jovens se juntaram aos seus colegas e conversaram com os professores de Geografia e Sociologia. Elaboraram um plano de ação para desobstruir uma nascente que havia no território e construir cisternas para o armazenamento de água da chuva e a irrigação do plantio. E a comunidade foi envolvida nas decisões do projeto por meio de reuniões e mutirões. Com a iniciativa, as alunas conseguiram quase completamente desobstruir a nascente. E por conta disso, logo a comunidade não vai mais necessitar dos caminhões-pipa. A água está quase filtrada o suficiente para o consumo. Junto com a comunidade, as estudantes implantaram sistemas agroflorestais, construíram ecofogões, banheiros e fossas. Na escola, os avanços também ocorreram com a arborização e paisagismo do terreno. Agora, cultivam uma horta e a merenda escolar já inclui alface, coentro e outros alimentos deliciosos que são plantados e colhidos por todos. Ampliando o projeto, o grupo realizou palestras na escola para sensibilizar mais estudantes. Mais turmas foram convidadas a conhecer a comunidade em que vivem e a se envolver nas ações. E outras escolas estão sendo estimuladas a replicar a iniciativa. E aí, gente, é claro que as escolas precisam que os nossos governantes façam o mínimo, né? Que invistam na infraestrutura, que melhorem as condições de trabalho para todos os profissionais da educação, para que os alunos consigam aprender, mas a gente vê aí que tem iniciativas que independem, inclusive, do governo e, apesar do trabalho do governo, conseguem ir melhorando a sua infraestrutura. E para conversar aqui com a gente, comigo, com a Márcia, com a professora Tereza, a gente vai trazer o Paulo Bosco, é um professor-diretor da Escola 410 de Samambaia, que é uma cidade no Distrito Federal, e ele vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele na recuperação da infraestrutura da escola que ele dirige e a forma como essa melhoria que ele foi atrás, ele teve que batalhar, ele vai contar, mas como essa melhoria impactou no processo de aprendizagem e nos resultados da escola. Paulo Bosco, está com a gente? Tô sim, Rafael. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente aí de como é que foi que você pegou essa escola, o que você fez, como é que vocês melhoraram a escola e como é que foi o resultado? Primeiramente, falar que estamos sentindo a sua falta aqui no Distrito Federal. Obrigado, Paulo. Bom, o que eu ouvi dos colegas aí do programa realmente é muito relevante. O ambiente ele tem que ser agradável para as crianças. As crianças precisam ter vontade de vir para a escola, precisam ter uma identificação com a escola. E a gente não tinha isso nessa escola, né? Por isso a gente resolveu, né, assumir a gestão da nossa escola para que a gente pudesse fazer um resgate. A nossa escola estava um ambiente que era um ambiente insalubre, um ambiente que deixava uma tristeza no ar, né? Tanto para os professores como para as crianças. Tínhamos uma realidade onde sequer os banheiros, né, o mínimo de dignidade. Os banheiros das meninas, né, os vasos eram na maioria soltos. Um dos banheiros dos 5 boxes, apenas um estava funcionando. Então, isso causava uma verdadeira revolta, né, em todos nós professores. E nosso grupo se reuniu e a gente decidiu
fazer uma revolução. A gente buscou fazer com que o ambiente ficasse mais agradável. Partimos de reformas, de manutenção básicas, como, por exemplo, o primeiro passo que nós demos foi pintar as paredes. As paredes eram sujas, as paredes eram desgastadas. Depois a gente agiu dentro da sala de aula, trazendo iluminação. Paulo, desculpa te interromper. Vocês, como é que foi os recursos? Ou vocês voluntariamente pintaram? Porque eu sei que eu conheço vários casos aí de escolas, inclusive do Distrito Federal, que às vezes o diretor vai com a família no final de semana para dentro da escola para poder pintar a escola, né? Infelizmente isso acontece, né? Nossa comunidade, a gente pega realmente, bota a mão na massa. Eu sou uma pessoa que o que precisar eu faço. E a gente teve, no nosso primeiro ano, a gente teve que realmente colocar a mão no bolso. O banheiro foi reformado, o banheiro das professoras, que era o que mais nos gerava uma revolta, uma tristeza. A gente reformou, a gente colocou a mão no bolso, a gente ajudamos na pintura no primeiro ano, mas no transcorrer do período a gente conseguiu apoio para que a gente fizesse realmente algumas reformas que eram maiores, digamos assim, que a gente precisava realmente do apoio. Então a gente teve o apoio do governo, através da regional de ensino daqui da nossa cidade, mas a regional de ensino tinha dificuldade porque são muitas escolas, são escolas antigas, escolas que passaram um bom período, entendeu, sem o mínimo de atenção. E vendo que o nosso chefe da regional tinha essa dificuldade, a gente foi atrás de mostrar para os parlamentares: olha, nós estamos querendo fazer um trabalho, a gente quer praticar a educação de qualidade, a gente tem profissionais capacitados, porém o ambiente não está funcionando. É mais ou menos assim, eu tenho o Lewis Hamilton, que é o melhor piloto, mas ele está dirigindo um Fusca. Vocês foram então até falar com os deputados, né? Foram atrás cobrar ajuda para poder melhorar a escola. Sim, a gente, na verdade, a gente usou uma estratégia de mostrar para eles o que a gente faz. Certo. E a gente falou: olha, a gente faz isso, e a gente pode fazer melhor, a gente quer fazer melhor. Só que com essa estrutura a gente não vai conseguir. Então, eles nos questionaram: o que vocês estão precisando? E a gente foi mostrando, falei assim: olha, os problemas principais são esses. E ao longo desses 5 anos a gente conseguiu melhorar muita coisa, inclusive com a sua colaboração, quando você foi nosso secretário aqui, você também nos ajudou. E então, durante esses 5 anos, a gente foi de uma forma contínua, a gente foi junto com a comunidade se reunia, definia qual era a prioridade. Olha, a prioridade agora é essa, Vamos mostrar, vamos trazer eles aqui para que eles possam ver. E a gente conseguiu, são 24 parlamentares, a gente conseguiu trazer mais da metade dos parlamentares para vir ver o nosso trabalho, e a gente conseguiu que boa parte deles nos ajudasse. Que bacana. Alguns que são professores que defendem mais a educação, esses se destacaram, têm se destacado, mas de uma certa forma a gente conseguiu que eles, pelo menos, eles vissem o nosso trabalho. Paulo, e hoje desculpa, porque o tempo está acabando aqui rapidinho. Eu queria só que você explicasse em um tweet, assim, 140 caracteres, o quanto que isso melhorou aí o trabalho dos profissionais na escola, a vontade dos alunos de estarem aprendendo, atenção, concentração, as notas melhoraram? Sim, a estrutura mais agradável, ela fez com que os profissionais pudessem, se sentirem mais aconchegados. A gente percebeu que os alunos, eles vêm na escola, o índice de faltas diminuiu bastante, nós não temos abandono na nossa escola, os resultados, nas nossas avaliações pedagógicas, que a gente faz na escola, mostram que as crianças melhoraram, e os índices oficiais também têm comprovado isso. O nosso IDEB, ele aumentou consideravelmente.
Vou precisar te cortar por aqui, infelizmente. Paulo, super obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Um abração para todo mundo da comunidade escolar. Amigo. Um abraço. E eu, o que eu puder fazer, vou continuar ajudando aí vocês a melhorarem a escola, a infraestrutura, enfim, tudo. E aí queria voltar aqui para a professora Tereza e para a Márcia, pedir para repercutir um pouquinho também, muito rapidamente, que nosso tempo está acabando, mas a gente sabe que esses casos não são exceções, eles são as regras, né? As pessoas se cansam de esperar pelas decisões, pelos recursos, e aí eles têm que rebolar para fazer alguma coisa acontecer. Eu vejo, e esses 2 casos mostram isso, que um dos fatores também da infraestrutura é uma gestão participativa. Certo. Porque quando você tem o gestor junto com a comunidade escolar, pensando, elaborando, criando estratégias, mesmo que não tenha essa infraestrutura digna, né? Como a senhora diz, os alunos também melhoram. As notas, a participação, o clima escolar fica muito mais agradável. Os professores ficam alegres, mesmo a escola não estando pintada, mesmo não tendo toda uma infraestrutura aceitável, né? Mas a gestão participativa é tudo. E faz uma super diferença na infraestrutura. São 2 coisas que fazem a diferença. A gestão, porque o professor, o funcionário, os pais, os próprios alunos, eles se sentem coparticipantes naquele planejamento, naquele plano de ação, no projeto político-pedagógico da escola. E corresponsáveis também, né, E Márcia? corresponsáveis. E aí, como eu disse, né, que eu vim do Gente, depois eu fui para uma escola tombada, essa minha escola, com esse trabalho de uma gestão participativa, nós saímos, eu cheguei na escola, havia um índice de reprovação e evasão de 30%. Caramba. E eu deixei a escola com 2% de reprovação. Parabéns. Agora eu O vou precisar IDEB te interromper também. 6,2 e saindo com o IDEB 7, Muito mesmo bom. sem a infraestrutura. Mas igual a esse, onde todos se unem na melhora na educação de qualidade. Incrível. Não, eu sou fã da professora Márcia, né? Tem que falar isso aqui no programa. Agora a professora Tereza aí, para a gente encerrar, que a gente já está com o tempo estourado. Eu achei a participação do professor Paulo Bosco muito interessante, porque é como se ele colocasse vida nos números. Né? Então, eu estou lidando aqui com dados em larga escala e ele vai mostrar com vida, né? Como que esse resultado de uma melhora da infraestrutura teve um impacto num resultado que a sociedade espera, que é uma melhoria da qualidade da educação. Então, acho que não tem nem muito o que falar, que eu acho que eu fico até emocionada quando eu vejo aí um trabalho bacana como o seu, né? Então, acho que é isso. Acho que... E o da senhora também, né? A pesquisa foi incrível, super necessária, importantíssima para a gente conseguir avançar mais rapidamente na infraestrutura e nas condições de trabalho das nossas escolas, dos nossos profissionais, dos nossos alunos, porque a gente sabe, nós que estamos aqui, não existe nada mais importante para o avanço de um país do que a educação, não é mesmo? E a gente, infelizmente, precisa parar por aqui. Muito obrigado. Eu sou um fã das duas. Muito obrigado pela participação, de todos que participaram também no nosso primeiro debate especial. Esse foi o primeiro debate especial do mês dos professores e a gente fica por aqui. Eu espero que vocês aí, muito obrigado também pela audiência, por nos acompanharem. Espero que vocês tenham curtido muito, que venham ver o próximo debate sobre financiamento e Fundeb. A gente vai falar no próximo debate aqui no canal Futura. Se você quiser rever esses e outros programas, eu tenho certeza que você vai querer, é só acessar o futuraplay.org. Um abraço a todas e todos e não se esqueçam das nossas hashtags do mês de outubro. Hashtag Dia do Professor e hashtag Nem Um Sem Professor. Um abraço.